Uma quarta-feira que promete. Promete devido à possibilidade de chegada de Luciano Rodrigues, atacante uruguaio de 20 anos de idade, uma das grandes promessas do futebol do seu país, que nesta última temporada de 2023 foi responsável por marcar o gol do título uruguaio da Copa do Mundo Sub-20. Nome que o Vasco negocia. Nome que na pré-temporada realizada inclusive no Uruguai, o Vasco, com a sua diretoria, fará questão de sentar à mesa com os diretores do Liverpool, clube que hoje detém os direitos econômicos do jogador, para negociar a possibilidade de uma compra. Uma quarta-feira que promete sobre Praxedes, hoje meio-campo que pertence ao Red Bull Bragantino. Dentre todos os atletas que tinham um vínculo contratual até o dia 31 de dezembro, Praxedes foi o único que ainda não teve o seu futuro resolvido. O Vasco, junto ao Clube Paulista, ainda busca a permanência do jogador. E a gente, é claro, vai trazer informações a vocês neste Acorda Vascão. E uma quarta-feira que promete, inclusive promete muito, sobre Luca Orexano, meio-campo argentino, que nestas últimas horas se intensificou na imprensa argentina a possibilidade de um retorno de Orexano ao futebol do seu país. A gente, é claro, vai falar sobre tudo isso aqui, neste Acorda Vascão, porque além dessas temos muitas outras informações a trazer a você durante este vídeo. Mas olha, Vascão, é o seguinte, antes de começar, antes de deixar todos vocês que estão aí do outro lado muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Você aí que está chegando pela primeira vez, caso não queira se inscrever agora, que é de super compreensão, aguarde um pouquinho, fique no vídeo, deixe rolar. Se você curtir o nosso conteúdo, aí lá para o final você deixe a sua inscrição. Tranquilo? Mas aproveita, sinta-se em casa aqui no nosso canal. Vambora então, rapaziada, falar de Vasco da Gama, porque é claro, né, temos muitas informações a trazer a vocês nesta quarta-feira de manhã, a começar aqui este Acorda Vascão, falando primeiramente, né, sobre o que esperar desses próximos minutos, dessas próximas horas de quarta-feira. O Vasco terá sua representação nesse próximo sábado, dia 6 de janeiro. O Vasco ficará do dia 6 de janeiro até o dia 8, treinando no CT Moacir Barbosa, né? O elenco se representando, e a partir do dia 8 o elenco viaja para Punta del Este, no Uruguai, para realizar a sua pré-temporada. A expectativa é que ou para o Campeonato Carioca ou para viajar com o elenco haja 4 novidades. Se trata aí do atacante Ryan, de 17 anos de idade, inclusive ontem publicou imagens nas redes sociais treinando, né, já antes mesmo de se representar no CT Moacir Barbosa, o goleiro Pablo, o lateral esquerdo Julião e também o meio-campo Marlon Santos. Esses três últimos estouraram a idade no Sub-20 e serão integrados ao elenco profissional. Então, caras novas aí nessa reapresentação do Vasco que estará acontecendo nesse próximo sábado. Ainda não há certeza sobre Pablo, Julião e Marlon, se esses três jogadores estarão com o elenco em Punta del Este, no Uruguai, ou permanecerão no Rio de Janeiro para disputar as primeiras partidas do Campeonato Carioca contra Boa Vista e Sampaio Correia. Os dois jogos, inclusive, acontecerão no mesmo dia em que o Vasco, lá no Uruguai, estará enfrentando o São Lourenço e Deportivo Maldonado. O Ryan é um nome que vai viajar com o elenco. O Ryan é um nome que é hoje a grande promessa da base vascaína e poderá ter aí pela primeira vez a oportunidade de disputar, né, uma temporada com o técnico argentino Ramon Ángel Dias. Então, expectativa grande, né, para essa primeira parte de 2024. E além, é claro, da dúvida sobre esses três jogadores, o Pablo, o Marlon e também o Julião, há também uma dúvida sobre Bruno Praxedes. Pois o que acontece, torcedor vascaíno? Lá na lista de atletas que o Vasco conta para se reapresentar nesse próximo sábado, dia 6, o Bruno Praxedes está presente. Hoje o Praxedes é um atleta que inclusive está aqui no Rio de Janeiro, treinando com alguns atletas fora do CT Moacir Barbosa, numa academia aqui na Barra da Tijuca, onde muitos jogadores do Vasco têm ido para fazer esse trabalho
de reapresentação, né? Esse trabalho para se manter em forma antes de se reapresentar ao grupo Cruz Maltino. O Praxedes está no Rio. O Praxedes tem um desejo muito grande de permanecer no Vasco da Gama, mas o grande problema é que o contrato de Praxedes com o Vasco é até o dia 31 de dezembro. Nesse momento, dia 6, aliás, dia 3, né, perdão, de janeiro, o Praxedes não pertence mais ao Vasco. Nesse momento, o Praxedes é um atleta que pertence ao Red Bull Bragantino. Hoje, o Praxedes não deveria estar no Rio, mas sim em São Paulo, já se preparando para se reapresentar com o elenco do Clube Paulista. Isso é o que diz o contrato, mas não é o desejo do jogador. Exatamente por esse motivo, e por ser também, além de um desejo do atleta, desejo do técnico argentino Ramon Angel Dias, Praxedes, o Vasco em si, né, tenta a permanência do jogador junto ao clube paulista. O Vasco negocia com a diretoria do Red Bragantino a extensão desse empréstimo até o final, de 2024. O negócio ainda não está fechado, informação importante a trazer a vocês, mas o Vasco espera e quer resolver tudo antes da viagem para a Punta del Este. É um pedido do técnico argentino a permanência do meio-campo. Essa permanência deve sim ser concretizada. Por essa renovação contratual do empréstimo será em outros moldes. Qual será o molde? Um novo empréstimo até o final de 2024. E diferente da primeira opção de compra colocada no último contrato de 26 milhões de reais, a opção de compra dessa vez estará algo em torno avaliada 16 milhões de reais. Um valor muito inferior, né, aquela colocada no último contrato feito pelo ex-diretor executivo Paulo Brax. Então Alexandre Matos, de fato, entrou nas tratativas, conseguiu negociar a permanência do Praxedes junto ao Clube Paulista, novamente por um empréstimo, algo que inicialmente o Red Bragantino estava completamente irredutível, e além de conseguir a renovação de um empréstimo, consegue também abaixar o valor da opção de compra pelo meio-campo de apenas 21 anos de idade. A empresa norte-americana acredita muito que o Praxedes é um atleta jovem, um atleta que pode evoluir muito vestindo a camisa do Vasco da Gama e um atleta com potencial de revenda muito grande. Exatamente por esse motivo, o grupo norte-americano deu aval para o Vasco da Gama negociar a sua permanência e não há nenhum receio de investir altos valores por esse jogador. É claro, não é um desejo do Vasco pagar 26 milhões de reais ao Clube Paulista pelo atleta, mas o Vasco sim está disposto a gastar uma grana, gastar uma prata, né, para ter a permanência para Praxedes, visando até o futuro do atleta e a possibilidade de uma venda ao futebol ou da Europa ou da Ásia, futebol do exterior. Então, Praxedes deve sim ficar, o Vasco nas minutas finais para a permanência desse jogador, porque esse é o padrão 777 Partners. Jogadores jovens que possam render dentro de campo e no futuro, né, entregar com uma grande venda. Não à toa, e entrando nesse assunto de Luciano Rodrigues, o Vasco hoje de fato negocia a contratação dessa jovem promessa do futebol uruguaio, atleta de 20 anos de idade, uma das grandes promessas do seu país, jogador que se destacou muito nesta última temporada vestindo a camisa do Liverpool do Uruguai, e além disso também se destacou muito vestindo a camisa da seleção celeste, a seleção do Uruguai, sendo aí o grande responsável pelo título da Copa do Mundo no final do ano passado, marcando gol contra a seleção da Itália, inclusive na final aos 40 minutos da segunda etapa. Um jogador grande, jogador de moral e um jogador que o Vasco recebeu o aval da empresa norte-americana para de fato negociar. Qual é o grande porém? A expectativa é que nessas próximas horas e nesses próximos dias a gente não deva ter muitos avanços sobre a situação desse jogador. Por quê? Porque o Vasco estará viajando a Punta del Este, Uruguai, nesses próximos dias para realizar a sua pré-temporada, e o Vasco vai deixar para conversar com a diretoria do Liverpool diretamente face a face no Uruguai para tratar exatamente sobre a compra dos direitos econômicos desse jogador. Inicialmente, Luciano Rodrigues estava avaliado em 75 milhões de reais, 100% do passe desse jogador, porém o Liverpool nesse momento entende que sim, há a possibilidade de abaixar essa pedida inicial e negociar o Luciano Rodrigues por 60 milhões de reais, isso no caso 100%, né, dos direitos econômicos do atleta. Dependendo de como o Vasco vai agir nas tratativas, caindo a porcentagem do passe, deixando, né, uma fatia do passe ainda ao Liverpool, o Vasco pode sim abaixar a pedida e conseguir a compra desse jogador. Lembrando, o Vasco pagou ao Benfica 32 milhões de reais pelo João Vitor, com possibilidade ainda de metas, caso metas venham a ser batidas, esse valor chegar aos 42 milhões de reais. E se o Vasco pagou ou poderá pagar
42 milhões de reais em um zagueiro de 25 anos de idade, eu não vejo grandes problemas e eu não vejo, inclusive, nenhum impedimento do Vasco como diretoria pagar 40, 50, 60 milhões de reais em um atacante de 20 anos de idade, que é uma das grandes promessas hoje do futebol sul-americano. Tudo vai depender das conversas, tudo vai depender do que vai acontecer lá em território uruguaio, quando a diretoria do Vasco, representada por Alexandre Matos, sentar com a diretoria do Liverpool de Montevidéu e conversar sobre a possibilidade de uma venda. Assim como o Vasco, outros clubes se interessam pela contratação dessa jovem promessa, porém pode ter certeza, torcedor, que dentre eles o Vasco é um grande e provável destino de Luciano Rodrigues. E o que ainda ajuda ainda mais, né, a possibilidade de uma chegada é o empresário de Luciano Rodrigues, que no caso é Paulo Pitombeira. Paulo Pitombeira, além de ser um empresário do Luciano Rodrigues, é empresário também do João Vitor, esse zagueiro que foi o primeiro reforço do Vasco em 2024. Então é aguardar, é esperar, a expectativa é grande sim sobre a possibilidade de uma chegada do jogador. E olha, vascaíno, só para esclarecer uma situação, né, não tem nada a ver com chegada, mas nesses últimos dias houve aí uma especulação, a gente nem sequer trouxe no canal, a gente tem muita responsabilidade ao trazer informações a vocês, informação de que o Vasco estaria interessado, estaria entrando em uma disputa com Corinthians e Botafogo pela compra dos direitos econômicos de Benjamin Hohlheiser. Esse jogador, inclusive, né, de 23 anos de idade, foi especulado no Vasco já há algum tempinho, quando ele vestia a camisa do River Plate da Argentina. Era uma jovem promessa do River. No ano passado, o Vasco, aliás, nem sequer no ano passado, né? Em 2022, no ano retrasado, na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco sondou a situação do jogador, que é um cria das categorias de base do River, mas havia sido deixado um pouquinho de lado. O River, de fato, né, tinha pretensão de liberá-lo, liberou o atleta aos Estudiantes, também da Argentina, e nessa última temporada de 2023 ele simplesmente brilhou com a camisa do Estudiantes. Em 57 partidas, Hohlheiser marcou 12 gols e deu 7 assistências. Jogador de 23 anos de idade que tem uma perspectiva de crescimento muito grande. E as últimas informações dariam de que o Vasco estaria, além de Botafogo e outros clubes, também interessado e com a possibilidade de iniciar tratativas pela contratação dessa promessa argentina. Porém, ontem, né, no caso, o dirigente do Estudiantes, clube que detém hoje os direitos econômicos desse atleta, respondeu ao Fábio Torres, jornalista aqui, setorista do Vasco da Gama, sobre a possibilidade de uma negociação com o Cruz Maltino. E o dirigente foi sucinto e respondeu esclarecendo o assunto. Não chegou nada do Vasco, a única proposta oficial que temos é do Benfica. Estamos negociando, mas não tem nada de concreto com o clube português. Então, essa é a informação, não há nada entre Vasco da Gama e Hohlheiser. Se vocês ouviram aí de algum portal do Vasco da Gama, de algum canal, de alguma página, que há algo entre Vasco e o meio-campo argentino, não há absolutamente nada. A informação que temos é que a possibilidade hoje de Hohlheiser até vestir a camisa do Botafogo, mas não do Vasco da Gama. Quem sabe, se nos próximos dias avançar alguma coisa, a gente traz a vocês. Porém, nesse momento, a informação que temos é que, de fato, não há nada entre Vasco e a jovem promessa do futebol argentino. E falando ainda em jovem promessa, né, argentino, para falar aqui a vocês, falar de uma jovem promessa, porém que o Vasco contratou e que não rendeu o esperado na colina histórica. Eu falo dele, do baixinho Luca Orexano, o jogador que vestiu nesta última temporada, ou melhor dizendo, né, na penúltima temporada, a camisa do Vélez Sarsfield, era o 10 do clube argentino, esteve no Vélez desde as categorias de base. Foi comprado pelo Vasco da Gama no ano passado por 15 milhões e 800 mil reais. E aí você pode se perguntar agora, porque é uma grande dúvida, Lucas, o Orexano não foi comprado por 22 milhões? E a resposta é não. O Orexano oficialmente foi comprado por 15 milhões e 800 mil reais. O Vasco comprou o Orexano por esse valor para ter um pequeno percentual, do seu passe, 60% dos direitos econômicos do jogador. Ainda restam 40% dos direitos econômicos do atleta. Esses 40% hoje está na mão do Vélez Sarsfield. Porém, por que tanto se falou que a venda de Orexano é de 22 milhões de reais? Porque o Vasco comprou por 15 milhões e 800, 60% dos direitos. Mas há no contrato gatilhos que, caso o Orexano bata, essa venda possa chegar aos 22 milhões e 400 mil reais. Quais são esses gatilhos? O Orexano, caso cumpra 27 partidas com a camisa do Vasco, o Vasco será obrigado a comprar mais 12,5% do passe do atleta. Caso o Orexano dispute 60 partidas, o Vasco terá que ser obrigado a comprar 25% do passe do jogador. Todo esse valor, aí sim, chega a casa dos 22 milhões e 400 reais.
O Orejano, porém, ainda nem sequer bateu os seus 27 jogos e a primeira parte, né, desse contrato engatilhado não foi cumprido. O Orejano tem 23 partidas com a camisa do Vasco, marcou um gol e deu uma assistência. Mais 4 jogos, o Vasco terá que ser obrigado a comprar mais 12% e meio dos direitos econômicos do jogador e gastar mais 3 milhões e 300 mil reais pagando ao Vélez Sarsfield. Porém, qual é a informação? O Vasco ainda tem possibilidade de ter mais direitos econômicos desse atleta, mas a situação de Luca Orejano no Vasco não é nada boa, tanto, né, por parte da comissão técnica a ele, quanto por parte dele ao Vasco da Gama. O Orejano sofreu uma lesão no metacarpo da sua mão direita, no terceiro e quarto metacarpo da sua mão direita. Essa lesão aconteceu, segundo informações, após o jogo contra o Cuiabá, onde o próprio Luca Orejano marcou o gol da vitória do Vasco, o segundo gol que cravou, né, a vitória do Gigante da Colina em Mato Grosso. Havia uma expectativa muito grande que após aquele desempenho o Orejano pudesse desencantar, né, e realmente começar a jogar a bola que tanto era esperado, que ele jogou durante grande parte da sua carreira vestindo a camisa do Vélez Sarsfield. Não aconteceu, o Orejano preferiu, após a sua lesão, utilizar um tratamento pessoal com um médico pessoal e não com o médico do Vasco, não realizaram uma operação para voltar antes, muito pelo contrário, realizaram aí um tratamento mais conservador e demorar mais no seu retorno aos gramados. O Orejano nem sequer vestiu mais a camisa do Vasco após aquela partida contra o Cuiabá, pegou um voo, foi para a Argentina, ficou na Argentina durante grande parte aí. Após aquele jogo, retornou para a última partida do ano, esteve sim em São Januário no jogo contra o Red Bull Bragantino, mas diferente de outros atletas, inclusive sul-americanos, como o Verratti, como o Medel, como o Capasso, que se felicitaram, né, ou seja, ficaram felizes com a permanência do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro e mostraram toda essa felicidade nas redes sociais. O Orejano em nenhum momento demonstrou a felicidade de permanecer na elite do futebol brasileiro e realmente a felicidade de vestir a camisa do Vasco. E tudo isso vem abalando muito essa relação entre Vasco e Orejano. E nesse momento a imprensa argentina confirma que Orejano não quer ficar no Vasco da Gama. Ontem o jornalista Ramita Boz, um jornalista que hoje, né, cobre o dia a dia do Vélez Sarsfield, trouxe uma informação importante sobre Luca Orejano. A informação é de que nesse momento há a possibilidade do Orejano retornar ao clube no qual ele foi cria, o clube argentino Vélez, que o Vasco pagou inclusive até o momento 15 milhões e 800 mil reais para tê-lo. Informações do jornalista é que o Luca Orejano não quer permanecer no futebol brasileiro. O Orejano, inclusive, automaticamente, por não querer permanecer no Brasil, não quer também permanecer no Vasco da Gama. Há, de fato, o interesse do Cruzeiro na compra dos direitos econômicos do jogador, até mesmo a possibilidade de uma troca, né, com o Vasco da Gama, em o Cruzeiro ter o Orejano e o Vasco ter o Wesley, mas a informação também que temos é que o Orejano não quer vestir a camisa do clube de Minas Gerais, ele quer sair do Brasil e pretende sim deixar o Gigante da Colina. Quais são as possibilidades de destino do Orejano? Há a possibilidade sim do Vélez Sarsfield, segundo o jornalista argentino, mas também há a possibilidade da MLS, ou seja, da Major League Soccer, hoje a liga do futebol norte-americano. A MLS pode ser o destino desse jovem jogador que desperta o interesse de alguns clubes lá da dos Estados Unidos. O Orejano hoje, segundo informações inclusive do próprio jornalista argentino Ramita Bosch, tem também o interesse de permanecer perto da sua família, o que pode pesar sim o retorno ao futebol argentino. Esse jornalista, né, é um grande setorista, é um dos principais setoristas do Vélez Sarsfield, se não o principal. É um setorista com muita fonte dentro do clube argentino e automaticamente com muita fonte das pessoas que sempre estiveram em volta de Luca Orejano. O que resta agora é esperar. É muito chato, é muito complicado, porque foi um jogador em que o torcedor vascaíno depositou tanta fé, né, na contratação dele no início de 2023, não rendeu nada durante a última temporada, pode acabar saindo pela porta dos fundos e tendo aí um grande fracasso, né, dentro das quatro linhas, essa grande contratação feita. E a única grande contratação feita, inclusive, por Paulo Brax na temporada de 2023. Mas, enfim, deixe a sua opinião nos comentários. Para você, torcedor vascaíno, o Vasco deveria insistir mais um pouco no Orejano, mesmo diante do desejo dele sair, fazer com que ele ficasse para 2024? Você acha que o Orejano ainda pode render com a camisa do Gigante da Colina? Coloque aí a sua opinião nos comentários. E aí, agora sim, a gente te pede, se você que está aí do outro lado, chegando aqui pela primeira vez, curtiu o nosso conteúdo, mais do que nunca nesse momento, você vem aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. Contamos muito com a sua presença, contamos muito com o seu apoio, contamos muito com você que está aí do outro lado para ajudar o nosso crescimento. Então, é claro,
Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui no nosso canal, saudações vascaínas.